Boa Alô? noite, João. A E música aí, tá bonita aí. bem? Tô aqui, estava testando uma musiquinha aqui de fundo, vamos ver como é que tu ouve ali. Eu acho que talvez seja até Muito melhor bom. fazer Muito- sem o fone de ouvido. Tá me ouvindo bem? Eu te ouço bem e a música também tranquila, muito boa. Dá para ouvir Deixa eu bem. botar a música agora, vamos ver. Tá num som bom, um tom bom aí, muito alto. Um pouquinho mais alto, a gente regular aí. Tá. Aí, tá bom. Porque você vai ter que falar, né? Ela não pode sobressair a É, sua voz. o relaxamento é falado, né? Mas a música de fundo ajuda sempre a dar uma relaxada Ajuda mais. muito, faz uma diferença grande. É Tem isso casos, aí. por exemplo, nas práticas taoístas, o João, que a gente não usa a música em alguns momentos porque ela pode até distrair, né? Ela Aham, acaba, aham. você acaba não focando em alguns movimentos, ou principalmente uma postura que você precisa até. Então, são pontos de vista, né? Mas em alguns Claro, claro. momentos eu digo assim, isso é o que os mestres falam. Mas caramba, faz a diferença, né? Você domina a técnica, você já aprendeu, coloca uma música, caramba, aquilo turbina, é como se fosse um aditivo E, a, muito e a grande. música, dependendo da música, claro, né? Ela Aham, baixa a frequência mental e esse tipo de relaxamento induzido com voz, com texto, né? Ele aham. tem uma reprogramação, algo do, né? Uma substituição de programas não tão bons por programas melhores, né? No inconsciente. Então ajuda muito nesses processos, né? Não chega a ser uma hipnose, né? Com Sim. sugestões, mas é quase isso, né? Mas, João, vamos fazer formalmente aqui o Ociron, né, Vasques, professor de Qigong Meditação. Boa noite a todos, muito obrigado aí pela participação. E hoje nós temos um convidado especial, agradeço aí ao João ter aceitado aí o nosso convite. Falar um pouquinho do trabalho dele também é importante, né, como terapeuta integrativo, é isso, né, João? E Essa hoje é o a nosso tema palavra. é um tema, acho que tão atual, né, para os dias. Ele é atual há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 2 anos atrás, e talvez seja atual daqui a 30 anos, que é o estresse, né? E meu posicionamento em relação ao estresse é muito interessante. Não sei se você concorda, João, comigo, mas eu vou ser bem sincero. As pessoas falam, estresse, estresse. Estresse muitas vezes é necessário. Muitas vezes o caos, o desafio é necessário. Porque senão você não desenvolve, né? Não há nada de errado no estresse. O problema todo é quando ele é muito intenso e nós perdemos o nosso mecanismo de defesa. O nosso corpo ele tem uma homeostase natural, efetivamente, para equilibrar essas tensões. E quando ela perde isso, é que as coisas começam a se complicar. Porque você perde naturalmente, até o tema que o João vai comandar hoje, que é o relaxamento. Então, naturalmente, o corpo tem mecanismos para relaxar. O problema é quando o estresse é intenso e como nós processamos esse estresse, como nós enxergamos esse desafio, é que complica a nossa vida. Né? A gente fica numa ruminação mental, numa ansiedade tão grande e cada vez o corpo fica mais tenso e perde efetivamente a capacidade de relaxar. Por isso que o João está aqui para nos explicar uma maneira efetiva, muito boa, para a gente começar, pelo menos, ter uma ferramenta no dia a dia para relaxar. E com vocês, então, João, fala um pouquinho aí, vamos começar a trabalhar. Não sei se Então você tá. concorda comigo, né? Vamos começar, primeiro agradecendo aí o convite, né, Ciron? A gente já se conhece há tanto tempo, embora afastados pela distância, a gente mantém Exato. ainda contato, né? Não tão regular quanto a gente gostaria, em função dos tempos, né, que está cada vez mais difícil, né, de se poder administrar toda essa comunicabilidade que a gente gostaria de ter com todas as pessoas que a gente quer bem. Mas, enfim, eu aceitei prontamente o convite e gostaria de trocar algumas pequenas informações antes da gente começar, né? Primeiro, como disse, agradecer a oportunidade que está sendo oferecida aqui para a gente poder compartilhar. Eu creio que as pessoas que estão entrando aí na live são pessoas que estão na mesma busca, na mesma frequência, na mesma vibração, né? Então, quero agradecer a oportunidade dada pelo Ciron, agradecer também, né, a, a essa consciência eterna que habita em mim, ao princípio, né, inteligente, criador de tudo isso que está aqui, que nos possibilita, inclusive através da tecnologia, né, dividir conhecimentos, compartilhar compreensões, tá? É a primeira live que nós fazemos juntas, então vamos Sim. tentar
de alguma forma aqui discorrer sobre um assunto bastante extenso em pouco tempo, até para a gente poder efetuar uma prática que é o relaxamento induzido, né? O relaxamento consciente, tá? Eu sugiro então que você anote perguntas e me interrompa caso haja necessidade ou alguma coisa, né, premente que precise ser respondida, assim como também dê uma controladinha no tempo se eu me delongar demais, né? Eu vou Eu fazer não assim, ó. Então, basta aí. Então, né? Vamos começar pela apresentação. Todo mundo, né, precisa fazer uma apresentação normalmente formal, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessas questões, né? Mas no mundo atual, né, essa credibilidade de quem está, né, compartilhando algo, ou ministrando algum tipo de curso, ou enfim, algum tipo de ensinamento, sempre é questionada através da sua autoridade. Qual é a formação que ele tem, qual é a experiência, né? Então, olhando sobre esse aspecto, né, eu diria que a minha formação é engenharia, engenharia mecânica, depois também fiz cursos de pós-graduação na área de ciências econômicas e ciências sociais, e também sempre numa busca interior, aí já estudos normalmente paralelos, né, como a logosofia, a biopsicologia e a parapsicologia, no qual fiz um curso de pós-graduação, inclusive, que me despertou muitos assuntos de interesse que já eram de algum tempo, né, questionados pela minha busca, né, e que começou a se tornar mais intenso ainda, claro, com eventos que aconteceram na minha vida. Um dos eventos foi pela supercarga de trabalho que eu aprendi desde pequeno a achar que a vida era trabalho, só trabalho, né? Eu colapsei com estresse, né? E aí aquilo me fez passar uma semana de reflexão e de uma busca maior para tentar entender como é que funciona esse mecanismo do estresse, o porquê que isso é tão intenso assim, né? E como é que eu podia fazer para administrar aquela situação. A nível de formação, é isso que eu falei, mas eu gosto muito, a nível de informação, de me posicionar como um laboratorista da vida. Eu gosto de experimentar, né? Eu sou também um contador de histórias. Sou muito adepto a esse tipo de ensinamento, né? Através das histórias, metáforas, enfim, que nos ajudem a compreender de uma maneira que a mente esteja mais aberta, mais receptiva, facilite o nosso aprendizado, né? Então, como eu falei, eu colapsei, eu tive um estresse muito grande e esse estresse me fez me questionar e fazer com que eu buscasse técnicas que me ajudassem a administrá-lo, né? Por que administrá-lo e não evitá-lo? Você muito bem falou no início aí da live, né? O estresse é inevitável, ele é um processo biológico inerente, né, ao nosso corpo e à nossa mente. Ele já existe desde os primórdios, né, do conhecimento humano, e ele foi o que nos trouxe até aqui como sobrevivência, né? Ele, como espécie, nos permitiu chegarmos até aqui, porque se não fosse o estresse, talvez, né, a nossa civilização não existisse hoje. O estresse nada mais é do que uma energia, né? Então, vamos tentar classificar ele dessa forma, né? É uma energia e que essa energia tem que ser eventualmente administrada, né? E os nossos ancestrais o faziam muito bem, porque numa situação de perigo, de uma ameaça contra a vida, há um processo na nossa biomáquina, né? Que é independente da nossa vontade. Ele é alimentado pelo sistema nervoso autônomo, né? Vamos falar um pouquinho aqui só para conhecimento, porque é importante a gente entender como é que esse mecanismo funciona para ver de que maneira a gente consegue administrá-lo, né? Então, o sistema nervoso autônomo é um sistema que tem todo o nosso corpo que se comunica com o nosso cérebro, né? E esse cérebro nosso, a teoria mais recente e aceita no meio científico, ele é o cérebro trino. Nós temos o reptiliano, que é a base, é o basal, é o cérebro basal, né, é instintivo, ele que mantém todas as funções corporais do corpo, né, de forma inteligente, né? O nosso ritmo cardíaco se acelera quando a gente acelera uma caminhada, por exemplo, né? A nossa respiração idem, enfim, é automático o procedimento de ajuste do corpo a uma determinada situação.
e sem necessidade de termos qualquer emoção ou qualquer pensamento sendo introduzido para a gente fazer essa regulagem. Ou seja, essa biomáquina já vem programada de fábrica para se autorregular em situações quaisquer. Né? Por exemplo, se a temperatura está baixa, ela também vai fazer com que a temperatura corporal aumente um pouco de nível para que a gente permaneça nos 36 graus e meio, que é o nível de temperatura ideal para o funcionamento de todos os componentes do corpo, né? Todas as células, né? Todas as estruturas. Né? Então, esse sistema, volto a dizer, ele é autônomo e ele é ligado ao sistema nervoso, tanto periférico, de todo o corpo, inclusive, né, na face também, na cabeça também. Essas informações, elas chegam ao cérebro reptiliano através justamente desse sistema nervoso, né? Temperatura, se há alguma ameaça, e isso é sentido pelo corpo, independente de pensarmos ou de nos sentirmos em uma situação confortável. Tá? Então, isso é automático. E automaticamente existe uma resposta a essa situação, né? E a resposta automática é dada pelo sistema endócrino. Então, esse sistema nervoso está muito interligado ao sistema endócrino. O sistema endócrino é o sistema de glândulas que a gente tem. Tireoide, suprarrenal, enfim, pineal, são todas as glândulas. A glândula mestra é a glândula pineal. É ela que comanda todo o espetáculo quando ocorre, por exemplo, uma situação de perigo, né? Em que isso é feito instantaneamente, né? É dada uma ordem e essa ordem libera uma série de neurotransmissores e de hormônios no nosso organismo, né? Por exemplo, a adrenalina. Se a adrenalina não for suficiente, ela dura uns 15 segundos, vem o cortisol, que é um outro hormônio, né? Que tem a finalidade de criar uma bomba energética, nos permitindo, numa situação de perigo, estarmos extremamente aptos a lutar ou a fugir, né? Então, isso acontecia muito no passado, como falei, e nos trouxe até aqui, nos fez sobreviver, porque era exatamente o que nossos ancestrais faziam. Eles percebiam a ameaça, cheio de energia, as pupilas dilatavam, o coração bombava mais forte, sangue para todos os músculos, né? Todas as funções corporais necessárias para lutar ou para fugir eram superativadas. E todas as outras funções corporais, olha só como o corpo é inteligente, feito automaticamente, eram cortadas a quase zero. Por exemplo, a libido, numa situação de perigo, caía a zero. Né? Tanto é que tem pessoas, né, animais, se você vê muito em situações de perigo, que se urinam, né? Ou defecam. Por quê? Porque essas funções não são importantes no momento. Ele tem que lutar ou fugir. E os nossos ancestrais fizeram isso muito bem e nos trouxeram até aqui. O problema... Inclusive, só contribuindo do ponto de vista fisiológico, em situações de extremo estresse, até o sangue ele é recolhido para o interior do corpo, né? Tá? A quantidade de sangue superficial, até no possível sangramento ou luta ou combate, para que o animal ou ser não, no caso, não sangre, né? Então, recolhe-se isso de uma maneira muito intensa, preparar realmente para a luta, né? Ou para a Todo luta, sistema te protege, né? E esse sistema que te protege, ele precisa também que você, justamente com toda essa energia disponível, faça exatamente o que nossos ancestrais faziam: lutavam ou fugiam, gastavam a energia. O problema é que o mundo moderno, isso não acontece. A civilização fez com que a gente fosse cada vez mais sujeito a um estresse chamado estresse crônico, que é o quê? É uma eventual ameaça, né? Por exemplo, um chefe chega no trabalho e faz um xingamento e diz que, olha, vai perder o emprego. Soa para o cérebro reptiliano como uma ameaça de morte, é assim que ele vê. E tanto é que a reação hormonal é a mesma, numa situação de ameaça de morte que os nossos ancestrais tinham. Só que toda aquela energia que vem na hora, né, ela não é canalizada para lutar ou para fugir. Se fosse canalizada para lutar, aquilo se transformava numa energia, né, de luta, né, e se não, de fuga. Mas ninguém bate no chefe, ninguém sai correndo para o banheiro para chorar sozinho. Você engole o sapinho, engole a energia. E essa energia ela vai se acumular em algum lugar. Então vai enchendo aquele copinho, vai se tornando estresse crônico. São pequenos estresses, não são grandes traumas. É uma ameaça mais psicológica do que real. É uma ameaça futura, ela não existe na verdade, mas ali para o cérebro reptiliano é como se fosse real e momentânea. Então aquilo vai acumulando e aí chega uma última gotinha que faz o copo transbordar e aí a gente colapsa. Foi o que aconteceu comigo. E de duas situações, uma, ou você vai somatizar uma doença, uma úlcera,
um câncer, qualquer coisa desse tipo, ou você vai extrapolar, né, saindo por aí, matando um monte de gente, brigando, atirando para tudo que é lado, né, É, como acontece em casos. só para contribuir para o raciocínio, eu uso muito uma expressão, humor depressivo, né? Que você, e também espiral descendente. Então, como é que a gente enxerga esses desafios, né? Como é que realmente aparece? Então, a nossa mente, na verdade, ela é crítica, ela é analítica, ela não consegue discernir muito. Nós não temos essa habilidade, porque a consciência que deveria enxergar isso de maneira clara, mas na verdade nossa consciência é muito escravizada pelos nossos pensamentos. E aí nós entramos num que eu chamo de uma espiral descendente, uma bola de neve. Pensamentos negativos alimentam emoções negativas e cada vez mais você atribui isso, você vibra e você também capta isso também. E depois você vai caindo mais, é que a gente chama nessa ruminação mental. É como o João está colocando aqui. Né? Criar situações hipotéticas. Eu digo assim, ansiedade é uma projeção futura do medo. Ou você vive no passado em situações que já não deram muito certo, ou você projeta aquilo para o seu futuro. E aí você fica num discurso mental, tipo assim, eu não posso, eu não consigo, eu sou feio, eu sou incompetente, vou perder o emprego, vou perder a mulher, vou perder o marido, enfim. Começa uma série de discursos negativos e você, como o João está colocando, você começa a entrar no humor depressivo e esse humor depressivo, como o nome já diz, depressão do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, você começa essa energia a colapsar todo o fluxo de energia, os chakras, os canais, e destruir. Então, a depressão é falta de energia não circula. E aí começa o quê? Baixa imunidade. Baixa imunidade, você pode pegar uma doença viral, né? Ou até desligar mecanismos de defesa que combatam o câncer. E você acaba adquirindo um tumor. Ou uma doença autoimune, ou seja, você exacerba ainda uma doença autoimune. Né? Muito Isso por aí, é muito um por aí. processo depressivo. Muito Então, por aí. é, só para resumir, vou deixar você falar, desculpa interromper. Então, oportuna a tua É, manifestação. a Organização Mundial de Saúde diz que até 2030, espero que eles estejam enganados, mas é estatístico, a principal doença do planeta será a depressão. A principal causa de afastamento do trabalho das clínicas será a depressão. Hoje, 80% ou mais das eventuais consultas em função de doenças que ocorrem são em função do estresse. É que o estresse é a causa oculta de 80%, 90% das enfermidades. A pessoa, de repente, se alimenta bem, ela tem, né, uma preocupação com o ambiente que ela frequenta, mas ela é muito ansiosa, muito preocupada com o futuro, e de repente ela tem um AVC ou tem um infarto do miocárdio, e aí as pessoas se questionam, meu, por quê? O que que aconteceu? Ele se alimentava bem, ele, né, enfim, por causa da ansiedade, estresse, né, gerado pela ansiedade. E a ansiedade em excesso, ela gera impotência, porque você não consegue resolver uma coisa que está no futuro, não tem como. Né? Uma coisa que nem aconteceu e talvez nem vá acontecer, mas esse nível de preocupação, esse nível de ansiedade vai gerar uma impotência, e essa impotência vai te prostrar e vai gerar futuramente uma depressão. Então, hoje, existe, né, a classificação pela OMS da síndrome de burnout, que nada mais é do que o estresse, principalmente no ambiente de trabalho, né? Extremamente, a gente está extremamente afetado pelo mundo tecnológico, dos grandes benesses materiais que nós tivemos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a mente aí, até porque, para mim, ficou evidente, ficou claro, esse foi a minha jornada, que a melhor forma de relaxar é tirar a mente do processo. Quando a gente tira a mente, entra apenas com a consciência, como você falou, você está aqui agora, no momento presente. A mente busca energia para se alimentar do passado e do futuro, é onde ela vive. No passado, com memórias, te deprimindo por coisas que você fez ou que não deveria ter feito, e no futuro te preocupando, te gerando ansiedade, porque assim ela se mantém na cadeira de presidente, como eu brinco assim, e não deixa, ela é uma ferramenta extremamente importante, é o nosso interface com o mundo, mas ela deveria ser usada só quando a gente está relacionado com o mundo. Quando a gente está só, quando a gente está para si, a gente tem que deixar a ferramenta de lado. E ela fica gerando 60 mil pensamentos por dia e não te deixa em paz. E a única forma de você conseguir realmente relaxar é ir aquietando ela até tirar ela do processo. Então, Então, esse é o caminho. isso. Não complicando um pouco, né, mas eu gosto muito de usar a colocação da neurociência chamada rede
default ou rede neuronal padrão. Então, são circuitos no cérebro que funcionam, é o nosso automatismo. É aquela coisa de a gente pegar o carro, sair do trabalho para casa, de casa, e você nem sabe o que você fez. É o automatismo. Está tudo certo. A nossa mente funciona assim. Só que, em alguns momentos da nossa vida, ou para algumas pessoas, aí é o estresse, ela fica muito ativa. E aí você tem aquela coisa independente, é a ruminação mental. Então, você vai deitar às 10, 11 horas da noite, que você quer dormir. Você quer dormir, você precisa dormir, mas fica aquele negócio igual um disco furado. Você fica desesperado, você levanta e o pensamento começa a funcionar. O que o João está falando é o seguinte, e ele vai fazer isso. Quando você foca na sua respiração, por exemplo, ou numa parte do corpo, naturalmente você aciona outra rede. E naturalmente essa rede desliga-se. Por isso que pessoas que fazem visualização criativa, relaxamento consciente, Qigong, Yoga Nidra, naturalmente elas não têm essa rede tão ativa ou até desligada. E são trabalhos científicos, não sou eu que estou falando, os cientistas estão falando isso. Por isso da importância de meditar, de relaxar, de praticar ferramentas de autoaperfeiçoamento integral, justamente para desativar essa rede. Desculpa interromper, vamos lá. Perfeita a tua colocação. Falando sobre o sistema nervoso autônomo, que eu estava comentando com vocês, uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse sistema nervoso autônomo, que eu falei, é automático, independe. Esse programinha vem nessa biomáquina de fábrica e a gente não sabe como é que ele funciona. Tudo bem a gente não saber quando é criança, mas depois de uma certa idade, você precisa pegar o manualzinho e começar a dar uma olhada, uma lida básica para tentar entender o mecanismo, porque só assim você vai conseguir sair desse sistema, né? Então, esse sistema nervoso autônomo, na verdade, ele é dividido em dois. O universo manifesto, a Terra, todos os planetas, o sistema solar, ele é bipolar. Entre essas duas polaridades, noite e dia, né? Quente e frio, entre essas polaridades, a energia flui. Entre a alternância dessas polaridades, a energia flui. Então, o universo é assim. O nosso próprio sistema nervoso autônomo é bipolar. Nós temos o sistema nervoso simpático, que é aquele da vigília, é esse que nos dá, né, a energia e a atenção suficiente para a gente estar na atividade durante todo o dia, né? E à noite, quando o sistema nervoso simpático deveria reduzir suas atividades, o parasimpático deveria funcionar. O parasimpático é todo aquele sistema que diz assim, olha, é a faxineira. O pessoal da fábrica parou de produzir agora, vamos dar uma limpada, vamos botar as coisas no lugar, porque amanhã vai começar a atividade de novo. E o parasimpático é o que faz com que limpe todas as toxinas do teu corpo, que regenera as tuas células, porque a cada 3 anos você é uma nova pessoa, tem um novo corpo, é mais ou menos essa imagem. Já morremos várias vezes na própria vida e não nos damos conta, porque o colapso não foi, né, geral de uma única vez, ele vai sendo parcial, e essas células vão sendo regeneradas. Então, o que acontece é que é necessário o trabalho dos dois de forma equilibrada para que haja homeostase, o equilíbrio, né? A saúde integral. E acontece que nesse mundo moderno, pela tecnologia, a mente está cada vez mais estimulada e ativa esse sistema nervoso simpático e não deixa o sistema nervoso parasimpático poder fazer o papel dele. E aí há o desequilíbrio, aí vem a enfermidade. Então, como fazer com que haja esse equilíbrio? Só tirando a excitação mental desse processo. E num mundo tecnologicamente cada vez mais ativo, né, celular, é muita tecnologia para excitar a mente, a gente tem que começar a tomar algumas rédeas de alguns movimentos. Por exemplo, durante o almoço, não deixar o celular ligado, depois de um certo tempo, antes de dormir, saia de perto de computadores, de celulares, porque tem uma luz azulzinha, que vocês estão percebendo esse óculos aqui, ó, tem um filtro para luz azul. Para quê? Para evitar que isso excita demais. E fica por um bom tempo depois que você cessa o estímulo. Então, você tem que começar a tomar alguns cuidados para que você não entre, né, nessa situação cada vez mais difícil que está aí desse estresse crônico levando as pessoas ao colapso. Tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a mente, porque a mente é uma característica à parte. Né? A mente entrou muito na questão da civilização humana, o uso exagerado dela. Praticamente, quando surge as grandes escolas gregas, surge a lógica, né? Surge Aristóteles, e aí a mente, como você falou, ela é analítica. O que é uma mente analítica? Ela divide,
ela disseca, ela vai indo cada vez mais para quê? Nessa divisão, para tentar compreender cada vez melhor as partes, né? Então, hoje, por exemplo, no mundo moderno, na medicina, nós temos especialistas em joelho esquerdo, né? Eu sempre brinco, né? Cada vez mais a especialidade tá indo para uma pequena parte do todo. E isso é ruim? Não, isso é bom. Com isso se obtém mais conhecimento do funcionamento do joelho. Só que não pode se esquecer que o joelho faz parte da perna e a perna faz parte do corpo, porque daqui a um pouco a gente perde essa noção de integridade, né? E aí a gente pode estar fazendo uma avaliação equivocada, muito detalhada, porém não abrange o todo. Muitas vezes as pessoas estão com dores de cabeça e tratam, como você falou, né, o efeito melhoral, né? Vai lá, pega a pílulazinha mágica e alivia a dor de cabeça. E aí, o que ela está fazendo com isso? Ela está anestesiando o mensageiro, está matando o mensageiro. A dor de cabeça é o corpo te avisando, algo está em desequilíbrio, né? E aí, o que acontece? O teu problema pode ser de fígado. É bom tomar uma pílula, sim, principalmente se a dor de cabeça estiver muito intensa, mas depois disso vai investigar o problema, vai tentar descobrir se o problema é de fígado ou outra causa qualquer que está ocasionando aquele reflexo na cabeça. E assim você vai poder tratar a causa, não apenas a consequência, né? E com isso você vai corrigir, vai evitar que o problema se repita no futuro com mais intensidade, né? Mas então, essa mente divisória, analítica, ela gerou muitas coisas positivas. Veio o iluminismo, veio o surgimento da ciência, né? Se trocou, por exemplo, o teocentrismo, a crença em Deus, e o novo Deus passou a ser muito a ciência, a academia, né? A nova religião passou a ser a academia. E hoje é uma crença na academia. E a gente tem que, às vezes, ter em mente que a própria academia, né, ela é patrocinada por alguém. E existem interesses por trás dela. Então, não dá para acreditar em tudo que a academia diz, né? Em todos os medicamentos que são lançados com grandes benefícios né, e os efeitos colaterais em pequena escala. Então, cuidado, né? Sempre tenho essa preocupação, né? Esse modelo da mente que funcionou bem para o mundo tecnológico, nos deu maravilhas descobertas da engenharia, né, da tecnologia, né? Esse mesmo modelo no sistema mental, psicológico, ele é baseado na lógica, né? Ele nos deu um grande problema. Por quê? Porque ele nos deu, a lógica nos diz assim, você vai ter escolhas morais, não importa, né? Bem ou mal, entre polaridades. E quando você escolhe, você está gerando conflito. Por quê? Você está dizendo, isto serve, aquilo não. Isto eu aceito, aquilo não. Tudo que você disser que não aceita, que você esconde para baixo do tapete, vai um dia surgir numa maior escala, numa maior frequência, e vai ter que cobrar um preço por isso, né? Então, eu sempre falo, a vida não é lógica, a vida é dialética, né? Você nunca passa no mesmo rio duas vezes, né? A água já é outra, é um outro fluxo, né? Então, toda crença, seja ela religiosa, seja crença política, seja crença que for, ela dá um certo conforto, dá uma certa segurança, porque você vai ter afinidades em alguns grupos. E isso te dá um senso de pertencimento. Só que, na verdade, isso não serve para aquilo que você quer como ser humano, como evolução, né? A verdadeira fé, né, deveria ser na autoconsciência que a gente deveria ter da ignorância, né, que nós temos. E irmos em direção ao saber, né? Fazer apenas com que o conhecimento que muitas vezes nós recebemos, que é alheio, se torne uma sabedoria, porque nós experimentamos, né? E sentimos a necessidade de experimentar e de saber as verdades que são nossas, não de outros, né? Então, só para tentar resumir um pouco essa questão, por que eu escolhi as técnicas de senso-percepção, tirando a mente do processo, experimentando, né? Eu queria falar um pouquinho sobre todo esse projeto de vida. Surgiu há algum tempo atrás, como eu falei, de um colapso que eu tive. Eu fiz alguns trabalhos em paralelo, palestras, workshops. Surgiu a necessidade de criar um instituto que divulgasse essas técnicas, né? Surgiu um livro, que é o Momento Presente aqui. Depois eu quero sortear um aí para quem está assistindo a live, né? Eu mando para ti, depois tu encaminha para a pessoa aí, teu pessoal que participa contigo, né? Se for daí, pessoal que vier acertar a pergunta.
E nesse livro a gente divulga muito essas técnicas. E essas técnicas, para vocês terem um resumo delas, eu até deixei aqui numa página que diz o seguinte: um dos grandes mestres, né, fala sobre a questão da verdade. O que é a verdade? E isso vale não só para a verdade, vale para o amor, vale para a gratidão, para muitas coisas que você tem dúvidas. Pô, como é que eu vou descobrir o que é? Né? Então, a verdade, ele diz aqui, não pode ser definida, embora ela certamente possa ser experienciada. Mas experiência não é uma definição. Uma definição é feita pela mente. A experiência vem através da participação. Se alguém pergunta o que é uma dança, como você pode defini-la? Mas você pode dançar e você pode conhecer a sensação interior dela. E ele termina aqui dizendo: Deus é a suprema dança. Lindo, né? Então, isso aqui define muito o que é as técnicas de senso-percepção, que elas tentam tirar a mente analítica do processo que divide, que conflita, e tenta integrar tudo isso através da sensação, né? Através dessa percepção que nós temos, né? E essa percepção, o legal disso tudo é que a senso-percepção é algo que é individual, não tem como, né? O mesmo fato é observado por duas pessoas e interpretado de formas diferentes. O que para um é bom, para o outro não pode ser tão bom assim, né? E essa neurofisiologia, o legal é isso, né? Ela é individual, então, portanto, tudo tem que ser interativo e experimentado. Não adianta eu chegar aqui e definir, olha, isso é bom, isso é ruim, isso vai te servir, isso não vai. Você que tem que experimentar. O que a gente pode é sinalizar o caminho, né? Mas alguém tem que pegar e percorrer essa estrada, né? É assim que as coisas devem funcionar, tá? Então, é basicamente isso, né? Resumindo, né? Nesse tempo que a gente está aqui, que já passaram aí uns 30 minutos quase, né? Estou preocupado com o tempo. O que seriam as técnicas, né? Mas veja bem, João, é verdade. Todos nós, assim como você também, o que me levou às práticas taoístas, meditação, também sou mestre de Reiki, acupunturista, exatamente buscar. Já busco isso desde os 16, 17 anos de idade, com 62, e continuo na estrada ainda, né? Querendo aprender e sempre escutando. É importante para a gente fazer uma reflexão profunda. Mas uma das coisas que eu acho importantes nesse processo que o João colocou é exatamente isso, né? É sobre a mente, né? Porque a gente diz assim, a mente, eu acho que um grande equívoco que se fala, a mente tem que trazer a mente, traz a mente de volta, a mente não traz nada de volta, o que traz é a consciência que foge, nós somos a consciência, e mais só que falar se eu sou a consciência não resolve para nada, não serve para nada, você tem que experimentar, tá? Então não adianta você ler 200 livros de meditação, é mais ou menos isso que o mestre, não sei se é o Osho, mas na verdade está dizendo, você tem que experimentar. É mais ou menos aquela história de dois sannyasis, né? Que tem uma manga na sua frente e um olha para o diz assim, não, a manga é pesada, outra manga é leve, a manga é amarela, não, mas ela é alaranjada, a manga é isso. Aí chega o terceiro, pega a manga, descasca a manga e come e diz a manga é boa. Então é isso que vai fazer. Então, se você não tomar a autorresponsabilidade espiritual que esses mestres da energia, inclusive eu coloco o Osho como um deles, exatamente isso. Para que você possa trazer as práticas, como que vai ser ensinado agora, daqui a uns minutos pelo João, a meditação, as técnicas de respiração, visualização criativa, que você possa fazer isso uma prática sua diária, para você poder se autotransformar. Ninguém vai fazer isso por você. Infelizmente, a realidade é essa. Ninguém, não tem pílula mágica. Eu sei que o ser humano quer uma pílula mágica, uma fórmula mágica de ganhar milhões, né? Tem muito na internet, vai ficar acordado rico, né? Você vai se iluminar com uma pílula ou com um coquetel, talvez, de inibidores da mal, né? Que você vai transcender. Então, isso não existe. Existe o velho e antigo trabalho. Só que o que faz a diferença é fazer um pouquinho todos os dias. É isso que vai levar à transformação. É academia, né? É academia. Espiritual, afetiva, profissional e financeira. Então, pouquinho que você fizer todos os dias. É isso que você tem que fazer. A gente quer uma transformação, não acontece, não vai rolar. Isso não existe. Quem foge disso, quem promete isso é louco. Não existe. Aí tem gente que cai ainda no conto com a carochinha. Então, tem que sim trabalhar diariamente. Não tem outra forma, não tem outra maneira. E é bacana isso, porque é isso que vai transformar a gente. É essa forma que vai fazer a pessoa diferente melhor.
João, vamos à Você prática. falou um dos grandes mestres, né? O Você pessoal falou um dos tá, grandes o mestres. pessoal, é, Tem outro aqui para citar, que é Buda, né? O grande psicólogo de 5.000 anos atrás, né? Que orientou maravilhosamente bem os seus discípulos e trouxe muitos conhecimentos até nós, né? Tanto é que um dos guias do Instituto é isso, corpo-mente. Uma coisa só, sem hífen, sem separação. O pensamento é o alimento psicológico da respiração, assim como a respiração é o alimento fisiológico do pensamento. Corpo e mente estão integrados, ou seja, se você altera um, você automaticamente está alterando o outro. Então, por isso que a respiração é importante, porque no corpo é uma das coisas mais fáceis de se observar. Quando a respiração muda no corpo, mudam os pensamentos. Então, para vocês terem uma ideia, a pessoa que está ansiosa, ela está com respiração primária, torácica, curta. Simplesmente, se ela conseguisse observar, a respiração vai se acalmar e os pensamentos que estavam de ansiedade vão embora. Porque ela está vindo para o momento presente, ela está saindo do futuro onde estava a mente dela, o corpo estava aqui, mas a mente estava no futuro. E aí, quando você começa a se observar, a consciência começa a ficar presente, a mente volta. E o pensamentozinho, aquele que estava sendo alimentado pelo tipo de respiração, vai embora. No momento presente, o pensamento é relaxado, ou a respiração é relaxada, como uma criança. Vocês já viram criança, bebê respirando? É aqui, ó, abdominal, é plena. O que nós vamos falar aqui de técnica... Dos animais, a respiração. É isso aí. Nós vamos falar de técnica que todo mundo já sabe, todo mundo já vivenciou, não lembra. Nós vamos relembrar algumas coisas, como reaprender, né, a voltar para o momento presente. Esse é o objetivo, tá? Mas falando sobre a mente, e a mente é outro, é um aspecto assim que me fascina muito, né? Porque primeiro, a mente ela é negativa por natureza. Então a gente tem que aprender isso. A mente é negativa. A mente é escuridão. Né? O que significa isso? É coisa ruim? Não, não. Ela cumpre muito bem o seu papel. Nós temos luz e temos escuridão. Não saberíamos o que é luz se não houvesse escuridão. A gente valoriza a luz porque sabe que a escuridão está ali para dizer a luz existe. Ó, está aqui. Né? Senão nós não teríamos essa consciência. Então, ela é negativa, porque, como eu falei, ela é medrosa. Na frente de uma floresta, você fica, opa, como é que eu faço? Não vou entrar aí, é perigoso, não conheço. Tudo que é desconhecido para a mente, ela gera a primeira expectativa, cuidado. Só que o que acontece? Esse cuidado, esse medo que ela gera, natural, ele não pode se tornar patológico, ele não pode te impedir de continuar. Ela teria que te dar algumas ferramentas. Olha, você precisa ir, né? Vai ter que entrar. Então tá, leva uma lanterna, leva um estilete para cortar, abrir caminho, ou para se defender, né? Enfim, ela vai te dar alguns elementos para, mesmo desconfortavelmente, você seguir o fluxo da vida. Porque a vida segue, independente da tua vontade ou não. Você vai, né, amadurecer, você vai envelhecer e um dia você vai morrer. Então, não precisa ter medo e ficar paralisado de todos esses processos da vida. É preciso ir largando as bagagens e enfrentando o desconhecido, né? E como a mente é negativa, a única forma de tratar com ela, esse é o detalhe, isso que é lindo, né? É trazer a luz. Você não luta contra a escuridão, não tem como lutar, mas você pode trazer a luz e dissolver a escuridão. Você traz um positivo, né? E assim por exemplo, eu sempre brinco, né? Quando uma criança fala para o pai, ai, tem um bicho-papão embaixo da cama, não adianta falar para a criança, não tem, deixa de ser medroso, vai ali, não tem, eu vou te mostrar. Não, mostra trazendo a luz. Olha aqui, ó. Né? Acabou o problema, dissolveu o problema. Então, esse é o cuidado que se tem que ter com a mente, porque ela é importante, mas ela não pode nos tomar a cadeira de presidência e nos, né, deixar assim. Né? Vamos lá, temos pouco tempo aí, né? Não, a gente, vamos começar, mas eu queria aproveitar o gancho que você falou essa coisa do bicho-papão. É muito interessante, né? Porque você usou a história da criança. Só que nós não somos mais crianças e nós temos medo do bicho-papão. Você colocou uma coisa muito importante, João, que é exatamente que nós nos afastamos da dor. Nossa cultura ocidental, eu falo muito, você até usou a expressão, eu uso muito a cultura do melhoral, exatamente que nós não podemos sentir dor. Meu Deus do céu, não pode sentir nada. Então, é a cultura do melhoral. Então, nós temos... Quanto mais eu rumino mentalmente, mais ansioso eu sou, eu entro no modo depressivo, é o que a gente chama dentro da psicologia de processos evitativos. Então, quanto mais você evita, o bicho-papão cresce, seus medos crescem. A Cleide colocou, a mente mente.
Por O tempo quê? todo. Porque a gente acredita que todo pensamento que cai na nossa cabeça é verdadeiro e não é. Então, muitos processos, até inconscientes, que até o João também colocou, muitos processos eu coloquei da rede de fogo, você não tem controle, brotam, você já acredita aquilo como uma verdade. E procura também se afastar. Você colocou, né? Coloca a areia, a sujeira para baixo do tapete. Quanto mais você faz isso, mais cresce esse monstro, cresce, o bicho-papão cresce. E aí você tem que levar a luz que o pai foi lá, filho, não tem bicho-papão embaixo da cama, não. Pega a lanterna, ó, não tem. Então nós temos que também ser o nosso pai, também, a nossa consciência, para levar a luz nesses bichos papões que nós criamos que não são reais. Então a luz, ela vem através de práticas, né? De consciência, de atenção plena, né? Porque a atenção plena, na verdade, é você pegar uma lupa e condensar esses raios, essa energia que nós desperdiçamos diariamente. Nós temos uma fonte de energia muito grande dentro de nós, mas a gente desperdiça com esses processos, com essa coisa meio louca, né? Da nossa consciência fica escravizada com os nossos pensamentos mentais. Gastando energia com pensamento. Tudo que você alimenta é o que você dá atenção. E aí esse processo é complicado, né? João, Tem vamos lá. uma tem grandes sábios que dizem, né? A vida começa onde termina a nossa zona de conforto, né? Eu diria o seguinte: a nossa zona de conforto vai terminar, a gente se movimenta ou não, porque estão movimentando ela, estão estreitando ela, né? E a gente vai ter que se movimentar. Então, eu diria assim: a vida começa onde acaba a nossa zona de segurança, não é nem de conforto, é de segurança. E a vida é Eu insegura, a gosto vida dessa é zona de alerta, de é zona de incomodidade, na verdade. é zona de incomodidade, né? Limitações, Então, né? e como você falou, tudo é energia, tudo é vibração, né? Os grandes físicos, Einstein, Tesla já falava, né? Tudo se move, mesmo o corpo mais denso, ele é energia, né? É energia cristalizada, é energia estruturada de uma forma mais coesa, né? As quatro fontes de energia do universo: eletromagnetismo, a questão da gravidade, força nuclear fraca e força nuclear forte. São só quatro fontes de energia. E tudo isso compõe esse universo maravilhoso, esse cosmos, né? Que eventualmente tem períodos de caos, né? Isso vale para o sistema todo aí, para todas as galáxias, e vale para o nosso ser, né? Vale para a nossa situação também circundante, né? Como a gente está vivendo hoje momentos difíceis, né? Mas o importante de tudo é justamente, sabendo que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração, a gente descobrir de que forma a gente pode, né, usar essa frequência, essa energia, essa vibração a nosso favor, né? Como você não estava comentando, quando você está em estado de estresse, de luta ou fuga, né, você está numa energia de frequência de vibração baixa, você está no medo, você está na defesa, né, na raiva, né, da situação, tentando sair dela, né? Então, fazendo uma analogia com o momento atual, principalmente no nosso país, né, em que tivemos eleições, pensem e me digam: alguém votou, escolheu, né, por algum tipo de energia que não tenha sido indignação, medo, raiva ou ódio? Se foi escolhido algum candidato em detrimento de outro, em função dessas quatro energias que estão aí, com certeza foram, né, a grande maioria, as vibrações estão muito baixas. E vibrações baixas significa baixa imunidade, né? As vibrações de abertura, né, são a amorosidade, a gratidão, são as vibrações que elevam a frequência, aumentam o sistema imunológico e nos fazem justamente sermos uníssonos, sermos, né, integrados uns com os outros e não dissonantes, e não tentando nos defender, sendo cada vez mais egóicos, né? Então, o que a gente vai procurar aqui é falar sobre frequência antes de entrar no relaxamento induzido. E eu só queria fazer a pergunta. Então, a pergunta é a seguinte, ó, muito propícia para esse momento que a gente vive, né? Principalmente no trabalho, cada vez mais agitado, né, as pessoas estão sendo mais cobradas. Você está ali naquela agitação toda, vale um livro, aquele primeiro que responder a resposta certa aí, anota isso não. Você está ali, fez uma pausa para o cafezinho, aí você pegou, encheu a xícara de café e de repente alguém
bate em você e você derruba o café em cima de si, das pessoas ali. E a pergunta é simples: por que que você derrubou o café? Tá? Então vocês vão respondendo aí, depois lá no final, o senhor me diz, a gente vai falar sobre a resposta, e quem Tá, acertar por primeiro vai levar um livro de brinde aí, tá? vamos lá, Então, depois deixa o pessoal pensar e aí escreve aí para ganhar o livro. A resposta foi. certa, então, Beleza? Então vamos falar sobre um pouquinho o que é relaxamento. Relaxamento induzido, assim como tem outras técnicas, todas elas são de senso-percepção, todas elas com a mente fora, entra a meditação, contemplação, automassagem, técnicas energéticas, reiki, qigong, enfim, várias técnicas, posturas corporais, respiração, alotrópica, yoga, enfim, todas as técnicas que procuram tirar a mente do processo, deixar com que o corpo, que é inteligente, se autocure. A mente só atrapalha. A mente, nesse processo, atrapalha. O corpo vem preparado de fábrica para se regenerar, para se curar. É preciso não atrapalhar o processo. Se você está com uma gripe, você pode até tomar um descongestionante, um anti-inflamatório, alguma coisa assim, para tentar minimizar um processo que pode estar muito grave. Mas fique em descanso, fique em repouso, o corpo se cura. Vai precisar de alguns dias? Vai. O mundo moderno não dá esses dias? Tire, dê um jeito. Dê a responsabilidade para si do que é seu, né? E que é seu para usufruto, né? Porque um dia nós partiremos e nem isso nós levaremos. Então, tenham pelo menos cuidado, estima com esse corpo maravilhoso que foi dado para vocês, com essa biomáquina, cuidem bem deles, tá? Falando em frequência, o que, que acontece assim? Como é que a gente tira a mente do processo? No relaxamento induzido, a gente vai, através da música e da indução, né, de quem está ministrando o relaxamento, fazendo com que essa frequência mental baixe. Ela vai chegando a níveis bem abaixo do nível da vigília. Nível da vigília, quando a gente está desperto, como a gente está agora, é de 14 ciclos por segundo para cima. Tá? Quando chega nos 40, mais acima, já entra, né? Essa é a frequência beta, essa é a frequência da vigília. Quando chega acima de 40 é a frequência gama, é a alta frequência mental, é os gênios, é a criatividade, ela está no apogeu e ela não dura muito tempo. É aquele insight, aquela inspiração, né? E surgem daí grandes tecnologias, grandes ciências, né? Mas abaixo da vigília, nós vamos para a frequência alfa, que é a frequência do relaxamento. Começa a frequência mental a baixar. A mente começa a sair do processo, ela começa a descansar, ela finalmente se dá um tempo. Né? E você pode ir até a frequência teta, que é uma frequência. A alfa fica entre 14 e 7 ciclos por segundo. Abaixo de 7, 4, né, você entra na frequência teta, que é uma frequência mais profunda ainda, grandes meditadores, e é maravilhoso chegar nesse estado. estado de cura. Dá insights, né? Dá insights de iluminação, é muito interessante, né? E abaixo disso é o suprassumo, né? Você entra na frequência zero, você morre e acabam as preocupações. Eu brinco, mas a gente vai chegar numa experiência, e as experiências de quase morte, meditação profunda, que não é o caso do relaxamento aqui, ele é quase profundo, né? Mas ele vai te dar um estado de serenidade, de sensação de paz, porque a mente está saindo do processo. E o que acontece quando você morre? Não tem mais preocupação, não tem mais problemas, né? Então, é só para explicar como é que funciona isso. A gente vai colocar uma musiquinha aqui, né? Vai fazer o relaxamento. Temos algum tempinho aí, né? Uns 10 minutinhos, pelo menos, para fazer isso aí. E vamos começar lá. Eu vou colocar a música aqui. Me digam como é que está a música de fundo. É uma experiência nova aqui, fazer uma aplicação de uma música. Gente, participa aí, se está muito alto, se está muito baixo. Isso. Como é que está o nível do som aí? Tá bom? Alguém deu um ok aí? Então vamos lá. Tá bom. Para não atrapalhar a voz. Então vamos lá. Bom, sente-se ou deite-se, né, na posição mais confortável que você puder agora. Vá relaxando seu corpo. Vá fechando as suas pálpebras. E contenha a sua atenção voltada para a sua respiração. Inspire, expire naturalmente. E vá observando o que acontece com o seu corpo. Sem necessidade de controle,
sem necessidade de qualquer ação, apenas observe. Enquanto seu relaxamento vai se aprofundando, conjuntamente com a sua respiração, você vai percebendo algumas sensações no seu corpo. Observe-as, apenas observe-as. E vá se concentrando cada vez mais na minha voz. Todo ruído externo ou interno faz com que você se concentre cada vez mais na minha voz. Vai surgir algum pensamento, vai surgir algum sentimento, não tem problema. Deixe-o ir. Concentre-se na sua respiração e perceba que você vai ficando cada vez mais relaxado. Eu vou contar de 3 até 1. Quando eu chegar em 1, vocês estarão o mais relaxados possível. 3. Relaxe seus pés. Leve a sua consciência para suas pernas, seus braços, seu abdômen. Sinta seus joelhos e respire, natural e profundamente. 2. Relaxe as suas costas, seus ombros, pescoço. Sinta que se aliviam todas essas tensões nas partes do seu corpo, enquanto você vai respirando cada vez mais suave e profundamente. 1. Relaxe a sua cabeça totalmente. Sinta suas pálpebras pesadas, maxilar relaxado, deixando sua boca levemente entreaberta. E vá percebendo que seu corpo e mente estão totalmente relaxados. Você sente que é a própria respiração. E nesse estado de plenitude, de harmonia com seu corpo, de unidade com toda a existência, a minha voz se torna uma vibração que induz você ao estado de pura consciência. Você começa a perceber que os pensamentos e as sensações se movem por si só, que você é apenas a testemunha que observa essas atividades se manifestando na sua mente, no seu corpo. Pensamentos e sensações se sucedem sem a sua ação. Você é e você permanece sempre como uma testemunha, como um observador consciente desse momento, sem qualquer intervenção. Você é pura consciência. Uma consciência vazia de qualquer intenção. Você é simplesmente uma presença, um espaço onde tudo se manifesta. Você é aquilo que é. E ao reconhecer essa verdade, uma enorme paz e uma alegria surgem no seu ser. Porque você percebe ser a fonte de todos os fenômenos que se manifestam na sua vida. Você é o único responsável. Você sempre foi. Está apenas redescobrindo isso. E isso irá ficar registrado na sua consciência, através das suas experiências. Você é o princípio eterno, nunca nasceu, nunca morreu. Você não é quem pensa que é. Você não é seu corpo, nem a sua mente. Você está apenas apegado a uma história de um falso eu, interpretada pela narrativa da sua mente, pela ignorância da sua verdadeira natureza. E essa identificação é a causa raiz de todo sofrimento. Neste mundo de polaridades, prazer e dor são inevitáveis, pertencem ao corpo e à mente. Porém, a identificação com o corpo e com a mente amplifica essas sensações e causa um sofrimento. Livre-se desse sofrimento. Através da observação imparcial dos fatos, do simples fenômeno de testemunhar. Esta
e a verdadeira liberdade que você tanto almeja. Deixe que as ações cotidianas aconteçam, mas não se identifiquem com elas. Assim, elas serão puras em sua expressão. Assim, não haverá qualquer desejo ou julgamento que possa causar apego ou identificação com aquilo que é transitório, que é impermanente, que causa ilusão, sofrimento. Viva a sua vida, usufrua da beleza e generosidade que a existência disponibiliza para todos nós, mas não possua nada. Não se apegue a nada. Não se identifique com nada. Nada que seja passageiro. Não se identifique com o mundo exterior. Vá para dentro de si. Uma prática cada vez mais intensa e constante desta orientação, o poder hipnótico, o feitiço da mente é quebrado. Você passa a viver a única realidade que existe, a pura e imutável natureza da consciência, no eterno momento presente. Torne a prática dessa meditação, contemplação ou relaxamento um hábito saudável. Busque sempre essa luz dentro do seu ser. Permita que seu ego, o falso eu, fique exposto a essa luz. E você verá que todos os fantasmas que você alimentava, seus medos, seus anseios, seus traumas, seus bloqueios, todos eles desaparecem à luz da consciência. E você é essa consciência em estado puro. Quando o conhecimento e a experiência se tornam um, surge o saber. Não existe mais a ilusão da separação. O observador, o observado e o ato de observar estão agora conectados ao todos, à consciência universal. Assim sendo, quando velhos pensamentos, hábitos ou vícios se manifestarem, você não mais sofrerá, pois não estará mais identificado com eles. A onda finalmente reconheceu que ela é o oceano. Não está mais separada dele. A onda tem uma história, uma associação com um passado de onde surgiu e uma expectativa sobre um futuro no qual irá desaparecer. Por isso, a onda sofre. Sofre nesse estado de ignorância, de escuridão, até reconhecer que ela é parte integrada do próprio oceano, do próprio eterno ser. Agora eu vou contar progressivamente, de 1 até 3. Quando eu chegar em 3, você irá retornar ao momento presente, onde a existência acontece, a única realidade que existe, sem qualquer sofrimento. 1. Aos poucos, lentamente, você vai retornando, sentindo-se completamente transformado e reconectado à fonte da existência, com energia, vitalidade essenciais para viver nesse mundo sem sofrer. 2. Movimente aos poucos seus pés, suas pernas, leve a consciência aos seus braços, balance seu tronco e a cabeça suavemente, testemunhando esse estado de graça, de plenitude em que você se encontra agora. Espreguice, boceje, perceba estar usufruindo de uma forma de um corpo, de uma mente, de instrumentos maravilhosos. Vá abrindo seus olhos, observando tudo à sua volta, principalmente as sensações que você está sentindo agora. E agradeça, desfrute desse momento, como um presente que a existência lhe dá. 1, 2, 3, bem-vindos. Aqui, presente. O primeiro relaxamento, né, via online, né, normalmente é presencial, é mais impactante, mas enfim, espero que possa ter Mas funciona, ajudado daí, mas né? funciona, né? Lógico que tudo presencial, até por causa do campo eletromagnético, nosso campo áurico, né? Do instrutor, do professor, ele tem um impacto no campo da sala, principalmente quando até você faz um trabalho. Eu gosto muito disso, eu aprendi isso há muitos anos.
a preparar o ambiente, a trazer um momento. Então, isso, lógico, é impactante em seminários, né? Mas eu acredito que quem está nos ouvindo acabou aproveitando efetivamente. E, logicamente, a musiquinha é muito boa, né? Também para relaxar. Então, acredito que foi bastante proveitoso, como até a Tereza está colocando aqui. Mas, João, senão a gente vai esquecer. Eu sei qual é a resposta. A Cleide Quem é que responde. já respondeu? Quem é que arriscou aí? A Cleide pega aqui, ó. Cadê? Vamos buscar aqui, Cleide. Ó, Cleide Vasques. Derramei o café por não estar no momento presente. Opa, estava desatenta. Quem mais respondeu aí? Até agora, vamos dar oportunidade Foi para só a Cleide que arriscou? procurar. Normalmente, Se alguém é, responde, estou vendo, berra aí, mas até agora foi só ela. ninguém quis arriscar. Então, Normalmente, João, não normalmente, falar nada do que arriscar. Olha só como é que são as coisas. é. Não foi, mas eu também não Ah, vou não, não, tem que vou dar arriscar, tem que oportunidade de arriscar. ganhar, Até porque entendeu? não tem certo ou errado, né? Tem compreensões diferentes. Exato. Mas deixa eu manifestar aqui. Normalmente, as respostas que a gente dá é sempre voltada ou para si ou para o outro, né? A gente sempre foca num dos dois aspectos. Oh, eu estava desatento, a culpa foi minha, né? Em outras palavras. Ou, né? Pô, o cara entrou ali estabanado, tal, né? Não viu e bateu em mim, então a culpa é dele, né? E, na verdade, a resposta correta é: você derrubou o café porque tinha café dentro da xícara. Se Uhum. tivesse chá, você teria derrubado o chá. Se tivesse água, você teria derrubado a água. E a pergunta que não pode calar e que a gente vai fazer para encerrar isso aqui é dizer assim: o que que tem dentro da tua xícara? Porque a vida vai te dar encontrões o tempo todo. Já deu e vai continuar dando. E o que que você vai derrubar quando a vida te der esses encontrões? Raiva, ódio, amor, compaixão. O que você tem lá? Por isso que quando eu falo no estresse, né, que a gente está acumulando essa raiva, que a gente está acumulando esse ódio, e a gente está vendo aí nos momentos as manifestações de uma série de eventos que vão acontecer ainda, é isso que a humanidade acumulou nesse tempo todo. Não só da pandemia, né? É, desde que surgiu essa humanidade, né, ela vem acumulando isso. Tanto é que a história está aí para provar, é só conflitos atrás de conflitos, né? Porque as pessoas estão derrubando justamente isso, ódio, raiva, né? Então, é isso que eu gostaria que vocês começassem né, a refletir sobre e cuidassem mais do próprio ser, né? Porque ou vocês vão derrubar isso e vão atingir as pessoas à sua volta, né? Ou vão somatizar isso e isso vai atingir o corpo de vocês de alguma forma, né? Então, que vocês estejam atentos a isso, tá? O livro ficou para outra, eu vou mandar o teu, Silvio. Ainda, porque normalmente o Instagram derruba a partir de 1 hora, mas eu fico até uns 15, até 20 minutos depois, mas vamos ver. Mas eu tenho uma pergunta aqui no WhatsApp perguntando o seguinte, até a pergunta foi direcionada a mim, mas eu vou empurrar o abacaxi para você. Está perguntando aqui uma coisa interessante. Vocês falaram muito sobre estresse, sobre ferramentas, né, espirituais, enfim, uma série de técnicas, algumas que eu conheço, outras que eu não conheço, eu nunca ouvi falar, né? Mas o que efetivamente você faz no momento, você até colocou que você foi engenheiro, né, trabalhou até, né, enfim, né, as suas práticas, você falou que estava com estresse, mas efetivamente no trabalho, no momento presente do trabalho, o que eu posso fazer efetivamente para combater o estresse? Muito bem, ótima pergunta. E eu vou até aproveitar e fazer uma propagandinha, tá? A propaganda não é só do livro, né? Porque o livro, como eu falei, né? Vou voltar a citar aqui, ele é muito interativo, tá? Ele está toda hora te pedindo, ó, não leia, não acredite, pratique, né? Se observe, né? Em toda a interação, antes, durante e após a prática, né? O tempo todo. E ele dá uma bengalinha, que é uma consciência externa. Foi criado um livro da vida que diz o seguinte: passado, presente, momento presente e futuro. Observa a tua respiração. Se você está aqui, o simples fato de você observar a respiração faz com que ela retorne ao momento presente, né? Uma pessoa deprimida, eu sempre falo isso, né? Está arqueada, com o corpo, com a coluna para frente, os ombros arqueados e a respiração está pesada. Está ruim, a vida está
né? E se ela se percebesse e simplesmente fizesse isso aqui, a respiração vem à sua normalidade e os pensamentos depressivos vão embora. Então, mas como que ela pode se perceber se ela não está consciente? A bengalinha, a consciência externa. Tem um aplicativo aí no site, vocês encontram, www.vortexpc.net. Você entra lá, tem um link lá para o Google Play, o aplicativo é gratuito, o momento presente é o selinho do momento presente lá, e ele, além de ter uma técnica de relaxamento induzido ali, que você pode ouvir, botar à noite, né? Fala um pouco sobre o livro, fala um pouco sobre o Instituto, e você pode programar um alerta ali para cada uma hora, durante o teu dia, no período da manhã, à tarde, os dias da semana, toda semana, só final de semana, enfim, você escolhe para surge na tela uma frasezinha de efeito, tá? E eu quero falar assim, uma frase que não é motivacional, tá? Porque essa história de motivacional e ficar pensando só pensamentos positivos e jogando os negativos para baixo do tapete, eu já comentei, não é bom, né? Você não precisa se motivar, um fator externo para te motivar. Tem que ser algo que te movimente internamente. Né? E pensamentos, frases significativas de grandes mestres vão te questionar, vão te fazer refletir e vão te fazer parar a cada hora para que você se observe. Né? É uma memóriazinha, é uma conscienciazinha externa e ela é uma bengalinha, até que você consiga ter a prática de estar o tempo todo se observando. Por exemplo, eu estou falando para vocês agora, eu estava vendo que o meu pé estava meio, né, porque ele estava numa posição ruim. Então você movimenta, você tem que estar consciente do teu corpo, o mundo externo e o mundo interno, ao mesmo tempo. Isso vai se tornando uma prática, é como a gente estava brincando, é academia. No primeiro dia é sofrido, dói, você tem que seguir. Né? Lá pelo primeiro mês, opa, já começa a obter os resultados, já fica menos dolorido, já vê que o corpo desenvolveu. A mente é a mesma coisa. A gente tem que ir dando trégua para ela também, para ela sair um pouquinho do processo e fazer, durante esse intervalo de uma hora, não só a frase de efeito ali que vai te ajudar a parar, a refletir, mas faça um alongamento. Eu faço muito automassagem. Né? E principalmente para quem trabalha com computador, o smartphone, né? Aqueça suas mãos, coloque sobre os olhos, relaxe, né? E junto com a atitude da automassagem, né, que você vai fazendo para o teu corpo, né, vai trabalhando, vai alongando, você vai tentando sentir gratidão. Afinal, né, esse é um veículo maravilhoso, é único, né? Não dá para trocar por um modelo versão nova. A gente vai deixar depois na concessionária quando a gente partir, né? Pegou lá na entrada, vai deixar na saída e aí tem que ser grato a ele. É ele que te propicia todas essas experiências, né? Mas esse sentimento de gratidão no início pode parecer assim até meio, né? Tipo aquele sentimento a mãe manda você agradecer a alguém que te trouxe um presente, você, obrigado, né? Não está sentindo nada, né? Isso é civilização, né? Infelizmente, essa é a dissociação. Você está sentindo algo, está pensando outra coisa e está agindo de outra maneira. Então, quando você começa a sentir realmente um sentimento de gratidão, ele começa também a gerar benefícios para o teu sistema imunológico, não só para o teu sistema imunológico, porque eu falo, nós não somos um corpo. Nós somos 50 trilhões ou mais de células e bactérias convivendo. Você é o condutor do veículo. Você foi escolhido, né, a tua consciência para ser o condutor do veículo. Tudo que o teu corpo sofre, quando você está triste, todas as tuas células estão tristes. Por quê? Porque elas não têm contato com o mundo exterior. Quem tem é a tua mente. A tua mente traz essa informação para dentro e banha todas as suas células. Quando você está alegre, é a mesma coisa. Então, tenha consciência disso, né? Que você é o responsável. E elas reagem, essas células, esse sistema endócrino, de acordo com aquela interpretação de mundo que você está tendo. Se você está vendo uma ameaça, um perigo, vai jogar adrenalina para dentro. Ela vai se preparar para lutar ou para fugir. Ela não está vendo o que está acontecendo lá fora, que é a imaginação tua, que esse teu perigo é psicológico, que na verdade não existe, porque você está com muito medo, você está na frequência do medo. Então, essa é a dica, tá? Tentem se observar, usem consciência externa, né? Eu sempre brinco também dizendo assim, você sabe quando o filho está fazendo aquela arte, tá, né? Ele sabe que está sozinho ali, ele está querendo fazer aquela arte, né? Vai brincar com fogo, vai fazer coisas que não devia, vai botar o dedinho na tomada. Aí, de repente, ele olha para trás, vê o pai ou a mãe. Ele instantaneamente ele para. É a consciência externa, é a bengalinha.
até que ele tenha consciência própria, né? Até que ele não seja tomado de ilusão pela mente totalmente, ele vai ter mais consciência, e aí ele vai parar. E não precisa o pai ou a mãe fazer cara feia, não precisa brigar, não precisa, né, fazer qualquer coisa, simplesmente estar ali. Simplesmente alguém me lembrou que eu preciso prestar mais atenção no que eu estou fazendo. É por aí o caminho, tá? Eu Não sei uso se muito, respondi como é, gostaria, mas... eu utilizo muito, João, e também para quem eu gosto muito de usar. Existe uma meditação, né, que a gente chama, desculpe, meditação não, respiração, Yin e Yang. É uma expressão que a gente usa, mas também tem um outro nome, eu até já coloquei isso, que é a chamada respiração da caixa ou quadrada, que os SEALs americanos, né, aquela elite, utiliza. Então, normalmente se respira, inspira em 4 segundos. Você retém em 4 segundos. Você solta, expira em 4 segundos. E você segura sem o ar 4 segundos. Então é 4, 4, 4, 4. Por isso que ela é quadrada, né? Que a gente, essa expressão. Então eu tenho utilizado isso há muitos anos, e em momentos que eu vejo que a coisa está ficando, aí entra, lógico, mindfulness, atenção, você vê que você já está respirando mais que a parte de cima, seu semblante já começa a cerrar, você já não puxa mais o canto dos lábios, né? Você sente que, né? Então eu começo então a colocar a minha atenção na respiração. É uma forma de conseguir controlar através da respiração. Até você colocou muito apropriadamente o que? Desligar aquela rede, né? Que eu começo então o quê? A ruminar mentalmente, eu já começo a ser, né? Então o processo já tem um gatilho ali que disparou alguma coisa na tua mente que você não gostou muito. E provavelmente nem é real, é alguma coisa, algum evento, né? Então, ou você se sente irritado, ameaçado, ou fica com medo, né? Ou frustrado. Então, isso é estresse, isso é ansiedade. Então, eu tenho utilizado muito a ferramenta que é a respiração. Eu vejo ela muito responsiva para vários estados de crise, de momentos complicados, e não necessariamente que tenha surgido um momento de estresse, às vezes até como você mesmo colocou, né? A situação, as notícias são bombardeadas, né? Pelo YouTube, falando mal do YouTube, do Instagram, informações da televisão, Isso é um aspecto que eu você e não... vai derrubando a sua energia. E eu sei que a gente quer manter-se informado, mas parece que quanto mais a gente escuta, ouve, parece que a vibração vai caindo mais. E parece que é uma coisa tão forte, porque é a situação política do Brasil, é a situação econômica do Brasil, mas não é só o Brasil, é a É o mundo. China, é os Estados Unidos, é uma guerra, né? Sim. Já saímos de uma Tereza, pandemia. Então, a Tereza até colocou aqui, né? E eu achei oportuno aqui o manifesto dela, né? O movimento dos astros afeta a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento único, né? De entrando numa nova era, o deslocamento do eixo da Terra em relação, né, ao centro do universo, ao Sol central do universo, ao Alcyon, né? Que faz com que, por exemplo, né, quando você tem deslocamento durante um ano, você tem a rotação da Terra em torno do Sol. O eixo se desloca, gera as estações. Nós temos inverno, verão, frio, calor, né? Porque o eixo está se deslocando em relação ao Sol, ao nosso Sol ao nosso Sol central. Mas o Sol central da galáxia, nós também temos uma inclinação e uma rotação em relação a ele. E esse alinhamento de astros cria uma força gravitacional excepcional, cria uma força eletromagnética sem precedentes. Então, o ambiente onde a gente está inserido, a gente tem que dar importância, sim. O doutor Laíri Ribeiro sempre falava, não adianta tratar do peixinho se o aquário está contaminado, né? Então, a gente tem que ter uma noção, eu não falei aqui, porque eu falei que o tempo era curto, eu vou falar até onde der, os 4 fatores fundamentais. é porque vocês nos derrubam. Pode ser, mas vamos lá, né? Enquanto der, a gente vai falando. Os 4 fatores fundamentais, né, da questão do estresse. Um é o fator genético, a predisposição. Se você tem uma predisposição, não quer dizer que ela vai acontecer, não é um destino selado, mas cuide, é uma tendência, principalmente se você tiver os mesmos hábitos que teus pais, teus avós tinham. Se você tiver, talvez você venha a ter um colapso da mesma forma que eles tiveram, mas você tem como sair disso. Isso é uma questão que você pode tratar através da epigenética, uma ciência fantástica que está surgindo aí.
pena que não dá para abordar. O segundo é a questão ambiental, que acabamos de falar aqui. Então, se você está num velório, por mais alegre que você tivesse antes, quando você recebe a notícia e vai lá, a frequência de vibração é muito baixa, é muito pesada. E você está lá no meio, não tem como fugir. E aí você entra naquela vibração. Então tenha consciência de que você está momentaneamente nessa vibração e saia quando der, né? Esse é um outro aspecto. O outro é nutricional, né? E nutricional você sabe o que você coloca para dentro do teu veículo, né? Não só de alimento, de água, do que for, para você tratar bem, para você ter o melhor rendimento possível, né? E uma última questão é essa psicossocial, né? Evite, eu não vejo mais notícias assim, seleciono o que eu quero, procuro o que eu quero assistir. E assim, de fontes que são mais imparciais possíveis, tá? Então, e me isolo do resto, boto música de alta, né, alta frequência, de cordas, músicas celestiais, tem que levantar a vibração, porque a gente está nesse meio conturbado, né? E a gente tem que, no pequeno aquário nosso, tentar manter a água limpa ali naquele espaço. Isso não tem como fugir. E uma última questão tenha conhecimento de quais são as fontes estressoras, né? Às vezes, o próprio trabalho. Então, mas não dá para mim deixar o trabalho. Então, tenha consciência disso. Administre isso da melhor maneira possível, consciente de que aquilo está te afetando, né? E se você puder, né, mude de trabalho, ou mude de atividade, enfim, tá? Porque não tem como fazer diferente disso para a gente poder administrar o estresse. O estresse é inevitável. Agora, administrar ele é responsabilidade nossa. Não terceirizem, e aí quando eu falo em estresse, estou falando em autoconhecimento, estou falando em evolução espiritual. Não terceirizem o essencial, né? Nenhuma empresa terceiriza o essencial. Todo mundo terceiriza, né, limpeza, proteção, segurança ali, que não é essencial. Agora, o core business, o centro do teu negócio, a tua evolução como ser humano só depende de ti. Não terceirize. Seja para uma instituição religiosa, seja para uma autoridade médica, vá atrás, descubra se aquilo realmente é verdade para ti, senão você vai entrar, né? Você tem uma doença grave, alguém te dá uma autoridade, te dá uma sentença de morte, se você acreditar naquilo, você vai realmente morrer naquele período que ele te deu essa sentença de morte. Se você buscar alternativas, pode ser que você saia dessa e saia muito bem, né? É uma coisa que eu Mas coloco muito, João, é a não percebi. autorresponsabilidade espiritual. Sabe? É você pegar, se responsabilizar, pegar as coisas, trazer para você. Isso é muito complexo hoje em dia, porque nós temos uma tendência, essa mente da crítica, de criticar tudo, criticar governo, sistemas políticos, esposa, esposo, filho, pai, avô, cachorrinho, o trabalho, patrão, empregado. Quer dizer, a gente tem uma capacidade, uma maestria de ficar criticando todos os complexos. E quando a gente faz isso, a gente está focando, colocando a nossa atenção no problema. E, na verdade, onde está a sua atenção, está a sua energia. Então, a gente tem isso, esse hábito nocivo, você está focando nos problemas. E amanhã não vai ser diferente de hoje, que não será diferente de amanhã. Então, a questão de você criar a melhor versão de você mesmo, exatamente, não é focando exatamente no problema, mas sim na solução. E se você não sabe da solução, aí existem ferramentas, como a visualização criativa, o próprio relaxamento. Acredito, talvez até o livro do João, o meu curso Mestre da Energia, que tem aí o link na bio, que vocês podem acessar. São 8 módulos, mais 6 bônus. Na verdade, até para possibilitar que você, treinando diariamente, consiga criar efetivamente a melhor versão de você. Exatamente para não cair nesse erro de ficar somente ruminando no problema. Senão fica igual um cachorro correndo atrás do rabo. Você não consegue sair dessa situação. E a maneira de você sair dessa situação é se interiorizando. É aquilo que o João colocou. Nós viemos com uma máquina, só que muitas vezes não veio com manual. Mas o manual está aí, ó. O manual está nos cursos, no treinamento, nessa autorresponsabilidade. Você começar a olhar. E eu acho bacana não terceirizar isso. Eu não estou falando mal de terapeutas, precisamos, às vezes, que se jogue uma boia, tá? Mas é uma boia. Então, eu vejo assim, muitos casos de terapias, então é uma boia, tá? Uma boia necessária. Até remédios, não sou contra alopático, não. Às vezes é necessário tomar o remédio. Sim, chegou num ponto extremo. Tá? Precisa. Mas Cirurgia, precisa. isso no mar,
No mar revolto é uma boia, mas não vai ensinar a nadar. Você que vai ter que nadar. Então ninguém vai ensinar, ninguém vai nadar por você. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa de uma boia, tá? Mas um dia alguém vai ter que tirar essa boia para você nadar. Não tem como. Então tem que tomar cuidado, que às vezes a gente está procurando muitas boias para a gente não afundar. E pode ser vícios, né? Pode ser drogas, pode ser comida, pode ser Netflix. Não estou falando mal do Netflix, mas pode ser coisas. Entendeu? Fugas, distrações, né? Prazeres, compensações. A gente está sempre, sabe, não fazendo o que precisa fazer. E é isso que o João colocou. Eu digo assim, qual é a empresa mais importante que você conhece? Tudo bem, alguns falam a mais importante é o Brasil, concordo. Teria que ter as pessoas mais competentes para poder gerenciar. Logicamente, é o que se espera. Mas para mim sou eu. Né? Nossa, você que está me ouvindo, você é a empresa mais importante, seu negócio mais importante. Então você tem que ser o líder da sua empresa. E nem sempre é assim. A gente é meio que eu uso essa expressão meio vaquinha de presépio, né? Gado, né? Que segue ao medo. Manada. De manipular uma massa, umas pessoas, é o medo. Isso é feito. Você gera medo. O mundo está cada vez mais isso, né? Tá? O mundo está cada vez mais isso, essa manipulação psicológica, né? Por isso que é bom ficar, às vezes, isolado disso tudo, entrar, mergulhar num processo, num curso, em algo assim que te desligue completamente dessa realidade virtual que só te prejudica, muitas vezes, né? E o mais difícil de tudo é as pessoas entenderem, eu acho que basta olhar, às vezes, a história. Já houveram momentos tão difíceis, ou mais difíceis que esse na humanidade, sempre houveram e sempre vão haver. E lá estavam pessoas, e de alguma forma elas tiveram que lidar com essas situações, assim como nós estamos tendo que lidar agora. Né? Mas sucumbiu quem? Não prestou atenção em si próprio. Né? E aí eu não estou falando só apenas do aspecto sobrevivência física, né, corporal, mental. Pode ser que a gente sucumba, tenha um grande cataclisma aí, seja causado pelo próprio homem ou pela natureza, né? Essas mudanças de precessão de equinócio que ocorrem, elas são drásticas, elas criam movimentos intensos no planeta, né? E isso pode gerar uma série de coisas, mas, acima de tudo, estejam afinados com essa vibração de mudança que é necessária, e vai haver, independente da nossa vontade. Só falando até o que é estresse na engenharia, né? É resistência ao movimento. O movimento sempre vai haver, o universo está em movimento. Se você fica parado, você tem um corpo físico e resiste ao movimento, você está sujeito a uma tensão. Essa tensão é estresse. Isso vai deformar, vai colapsar, né? Ou vai causar algum tipo de dano. Né? E seja ele, no caso físico ou psicológico, porque você está resistindo às mudanças, está resistindo ao movimento, está resistindo à vida. Então, esteja afinado com o movimento, apesar do medo ou da eventual expectativa que ele possa te gerar, trate isso, mas acompanhe, é o fluxo, não tem como lutar contra a vida. A vida é isso, é um processo contínuo, né? Hoje a gente escuta muito, não é que eu seja não partidário, né, da questão de você, através das ferramentas espirituais, como o Qigong, o relaxamento, até a auto-hipnose, visualização criativa, as técnicas de respiração, até no sentido de você adquirir mais resiliência. Né? Mas resiliência também, muitas vezes eu vejo assim, resiliência e solidez é aquela coisa firme, forte, bate, mas... Né? Eu hoje uso aquela coisa mais do flow, do fluxo, do antifrágil. Né? Então, você também, ao mesmo tempo, se permite se transformar. Isso é importante. E nós temos que entender o que aconteceria com todos nós se agora nós decidíssemos ficar 30 dias numa cama, conscientemente. 30 dias. O que aconteceria conosco? Nós atrofiaríamos. Teríamos depois até dificuldades de levantar. Então, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes o caos, por mais duro que possa ser para todos nós, é uma forma de nos transformar. Aí que entra a antifragilidade, para a gente não quebrar. É isso que o João está falando. Né? Então, você tem que aceitar, senão você quebra. Né? Não tem resistência. Né? A tua resistência, a sua flexibilidade, nem resistência, a sua flexibilidade fica muito ruim. Eu acho que nós temos que ser seres flexíveis a isso, a entender. E não tem outra forma se não prestar atenção. Né? Aquela coisa de estar atento. Você falou uma coisa que me chama a atenção também, que o pessoal fala, pô, então quer dizer que eu não posso, não devo ter escolhas. Não, escolha tudo aquilo que faz o seu coração vibrar, já dizia o Osho. Né? Ou seja,
siga o fluxo da vida, mesmo que, né, aquilo possa resultar em algum medo, alguma situação evidentemente de perigo, mais emocionante, mas nós estamos aqui para viver essas situações, né, e aprender com elas. Esteja consciente das suas escolhas, né? É difícil essa questão vamos lá, do bem ou mal, né? Eu sempre também comento isso, né? Qual é a escolha, né? Eu aprendi na minha formação, a minha formação foi católica, no interior lá, pequeno, há mais de 50 anos atrás, participei de grupo de jovens e havia, né, campanhas da fraternidade, e uma que eu não me esqueço, e até hoje eu vi essa frase ali, não, temos que fazer o bem, não importa a quem, né? E aí eu ficava assim pensando sobre aquilo, né? Como assim, né? Pô, claro, temos que fazer o bem, mas o que é o bem, né? E aí vinham, depois, da minha jornada existencial, em outras buscas, né, vieram algumas metáforas, algumas historinhas que me fizeram parar para pensar, né? Quando você está alguém morrendo afogado, e você passa na hora, e você sabe nadar, e a pessoa não sabe, e está ali, está desesperada, e você vai lá e vai tirar essa pessoa. É isso que dizia, né, essa frase linda, faça o bem sem, né, pensar sobre, ou ver a quem você está fazendo. E você vai lá, faz, tira a pessoa, ela sai dali, te agradece, você sai feliz da vida, fez uma boa ação. Nesse curto espaço de tempo, essa foi uma boa ação. Mas o tempo passa e nós não temos noção dessa amplitude. Digamos que essa pessoa que você salvou dobrou a esquina ali, era um malfeitor e matou 5 pessoas. Você fez uma boa ação ou você fez uma má ação? Ninguém tem noção, através da mente, de que isso é possível de acontecer, sim ou não. Então, mas como é que eu vou tomar uma decisão? Então, o que eu faço? Siga o seu coração. Pode ser que você salve uma pessoa assim, siga a sua intuição, siga a sua energia. As mulheres têm mais essa capacidade. Nós, homens, perdemos muito. Temos que voltar a desenvolver esse lado yin em nós. Agora, esta é a era, né? É a era de Aquário, a era yin. A Mãe Terra vai ser a nossa grande gestora aí, e vai resgatar muito dessas energias. E a questão é essa. Mesmo que depois você passe por essa mesma situação e resolva não fazer nada. Como? Você agiu de uma forma antes e agora está agindo de outra? Siga o seu coração. Seja essa metamorfose ambulante. Uma situação era uma situação no passado, não significa que você vai agir da mesma maneira no futuro. Sinta. Não pense. Sinta. Siga a tua intuição. Né? O que faz teu coração vibrar está de acordo com a existência, e é isso que vale. Nós seguimos um mestre não muito conhecido, né? O mestre Sivananda, foi um mestre até francês que esteve aqui no Brasil. Ele que trouxe o yoga para o Brasil, poucas pessoas sabem, né? Ele esteve primeiro na Argentina, depois veio aqui para o Rio de Janeiro, na cidade de Resende, e depois foi para Laje, Santa Catarina. Então ele usava uma expressão muito vindo do pai, que era o pai dele, chamava Sedaior, e de um mestre chamado Mestre Felipe, muito conhecido dentro digamos, da maçonaria, da Rosa Cruz. E o Mestre Felipe falava também isso assim com o Mestre Sivananda, né? Sejam mais cardíacos e menos mentais. Ou seja, na medicina chinesa, o coração, na verdade, é a fonte, né, da mente. Nós temos, até hoje a neurociência está dizendo, né? Nós temos o primeiro cérebro e o segundo cérebro. Eu digo que a gente tem 3 cérebros, né? O intestino também. Mas aí é uma para uma outra. Então, o importante é que a gente efetivamente, quando nós estamos em equilíbrio, em ressonância, né, em sincronicidade com o tal, essa energia ela flui. O nosso olhar se modifica. Por isso que às vezes a gente até tem um colega, um parente, a gente olha nos olhos, parece que tem uma escuridão, parece que está lá no fundo, uma coisa que está estranha, né? Provavelmente a gente chama o Shen, o espírito da pessoa, não está vibrando. E isso é até cientificamente comprovado, né? Quando você tem emoções dissonantes, tristeza, amargura, frustração, culpa, o seu coração sofre com isso. As frequências, as arritmias, o coração não funciona de maneira adequada. Então, para que a gente possa viver, a gente tem também que treinar. Não tem uma outra maneira. E colocar atenção nesse fluxo, nessas situações todas. Se esforçar um pouquinho, talvez dedicar, eu sempre falo isso, às vezes é importante treinar, né? Porque a gente quer só jogar, mas tem que treinar. Então, talvez dedicar 10, 12, 15, 20 minutos por dia para fazer uma prática, para você se condicionar melhor, depois para você poder jogar, porque talvez você tenha uma oportunidade de acertar mais e marcar gol, né? Então é importante você também treinar, treinar, treinar e treinar.
para que você possa ter consciência das suas possibilidades, despertar a energia que todos nós temos, sem exceção. Isso aí é uma coisa assim, o sol nasce para todos, né? Acho que Deus nos equipou com um poder imenso. E quando você medita efetivamente, você se dedica, eu vou falar como ferramenta a meditação, você começa a experimentar estados alterados de consciência. Coisas que o João falou, alegria, equanimidade, gratidão, firmeza, compaixão. São estados de alta vibração. E hoje o que é que a gente faz? Com a internet, com o trabalho, a gente está vibrando na tristeza, no medo, na ansiedade, na angústia, né? São vibrações muito pesadas, raiva, né? Às vezes humilhação, que é uma vibração mais baixa ainda, né? Então isso tudo é o que a gente vai ter amanhã. Por isso que alguns mestres dizem que nós somos muito previsíveis. Por quê? O que nós temos hoje, nós vamos ter amanhã. Mas isso não tem que ser uma sentença. Cabe a nós resgatar o nosso poder e tomar uma atitude, né? Isso. Para Minimiza, né? colocar Minimiza. a atenção e vibrar efetivamente nessa vibração. Mas tem que treinar, não tem outra maneira, não. Né? E outra Você falha que falou, nós vejo, pelo menos que a é, gente, é a questão do fast food. A gente é muito. Até estava conversando com uma pessoa, ela falou: não consigo visualizar, eu treinei 30 dias e não deu certo. Bem, eu não sei se fez certo, não fez certo, ou não utilizou adequadamente as ferramentas de visualização criativa, né? Tem muitos passos, mas 30 dias. Né? Eu contei uma história, espero que não caia. Se cair, olha, obrigado, João, a todos vocês, muito obrigado pela obrigado a todos participação. também. Vou contar uma história que resume muito. Perseverança até aqui, né? Era um estudante, ele chinês, rapaz novo, faixa de 18 a 20 anos, e tinha uma complexão muito caquética, tinha até cabelo branco, com 18, 20 anos. Muito fraco e vivia resfriado, muito fraquinho, muito fraquinho. E aí, disse, pô, será que esse negócio do Qigong funciona? Eu vou praticar. Então ele fez a meditação em pé, a gente chama da postura da árvore, e olha, eu estou impressionado com ele. Por quê? Porque ele meditou durante um mês e não aconteceu nada. Durante 2 meses não aconteceu nada. Durante 10 meses não aconteceu nada. Durante 12 meses e não aconteceu nada. 18 meses não aconteceu nada. Foi acontecer depois de 2 anos. E aí a energia fluiu, ele rejuvenesceu, ficou forte, cabelo. Então, me impressiona exatamente isso. Persistir, não desistir. E a gente, meditei uma semana, não funcionou muito bem. A gente quer muitas coisas muito imediatas, quer pílula mágica. Esse cara tentou 2 anos e conseguiu, depois de 2 anos é que a coisa começou a fluir. Então a chave começou. Então, cada um tem seu tempo. Não tem assim receita para dizer se vai praticar Sim, o vai mês, funcionar, né? relaxar. Exatamente. Esse é o problema, é a nossa falta de constância nas coisas. Por isso que as É. coisas não fluem. E são pequenas vitórias, pequenos trabalhos que você faz diariamente que vão efetivamente mudar ao longo da sua existência. O que você conquistou hoje, João, ou eu, ou quem está nos ouvindo, dentro da vida profissional, financeira, espiritual, social, afetiva, é fruto já de pequenas mudanças, pensamentos, atitudes que foram feitas ao longo dos dias, das semanas e dos meses. Então, é muito difícil a gente, às vezes, quer virar, né? Quer fazer a viragem. Então, se a gente quer uma mudança significativa, a gente tem que focar nessas mudanças. Identificando, talvez, crenças limitantes, como o João mesmo colocou, né? Os limites que a gente coloca, né? Colocando o que seria o oposto disso e trabalhando isso, pela observação, atitude, né? De se colocar. Mas ninguém limita você. A gente, às vezes, culpa o outro, culpa o governo, culpa patrão, situação financeira. Nós é que nos limitamos, nós aceitamos isso. Então, eu sempre. Importante, né? É, eu escuto Importante às vezes. você visualizar. Eu É, vejo muito isso, né? é, O pessoal visualiza, às vezes, eu quero conquistar um determinado bem, ou fazer um determinado projeto e tal, que aconteça, né? Mas eu sempre faço um paralelismo, né? Como atravessar uma rua. Você tem que visualizar. Eu estou me vendo lá do outro lado, mas vai chegar um momento que você vai ter que dar um passo depois do outro para chegar no lado de lá, né? Então, quando você visualiza, né, muitas vezes está visualizando o futuro.
tem coisas que acontecem instantaneamente, né? Mas acontecem porque você está dando o passo dentro desse momento, que é o que vai fazer com que aconteça, né? Então, sempre isso é importante, né? E você falou na meditação, só me lembrei aqui, né? Tem gente que dá desculpa. Meditação é o top para mim das técnicas, né? Mas tem gente que fala, não, mas eu não consigo meditar, minha mente é muito inquieta. Tem meditações de vários tipos, inclusive ativas. A gente gosta muito de meditações ativas, que ela é todo um processo psicológico. Tem respiração alotrópica, tem catarse, tem, Não, tem todo um processo, né, de técnico, científico, para fazer com que a mente se aquiete. E que é muito bom para o mundo ocidental, porque para quem é do mundo oriental, ou quem viveu há 5 mil anos atrás, era fácil ficar em estado, né, em postura de lótus e entrar num processo meditativo. Para a gente que está super agitado, é muito difícil. Mas esses processos diferentes ajudam. Tem que ir em busca, tem que experimentar, tem que ver qual é o que você tem afinidade. Garanto que esse exemplo que você deu aí, a pessoa tinha afinidade com o método. Aí ela vai, ela insiste, ela é persistente, né? E é isso, tem que ser, não tem outro jeito. é encontrar métodos. Não vou dizer que, por exemplo, eu faço postura da árvore de 12 a 20 minutos por dia, mas como é que eu comecei fazendo isso por dia? Não, eu não conseguia ficar. Eu não conseguia ficar 10 minutos. Nem eu conseguia ficar. Era um Não é só o corpo que impede, né? A mente fica, ô, seu idiota, o que você está fazendo aí? Que isso, cara? Né? então, A mente é traiçoeira. e aquilo que eu falo, não é fácil para todos nós tirar o sujeito do sofá. Não é fácil tirar o sujeito do sofá. A gente está pedindo para correr, mas está difícil de levantar do sofá. Isso é, logicamente, né, uma figura, né, figurativo, né? Então a gente tem que começar com pequenas coisinhas todo dia. Então é isso que eu falo. Às vezes a gente quer grandes coisas, mas comece devagar. Então, você vai meditar, comece a meditar então 5 minutos. É o suficiente? Não, mas treina os 5, os 3 minutos. Uma técnica de respiração, 3, 5 minutos. Depois vai ampliando a cada semana, aumentando um pouquinho. Pelo menos para você conseguir 10, 12, 15 minutos. Né? Porque vale a pena o investimento que você faz, porque vai mudar a sua vida. Não tem como não mudar. É uma ferramenta, tem resultado não só pelos gurus, dos cientistas, quando eu falo gurus, gurus cientistas, né, de Harvard, de Massachusetts, né? Todos esses gurus que falam, não, isso aqui é bom, né? Conseguimos, né? O cérebro rejuvenesce, aumenta a capa do córtex, né? Melhora a memória, Comprovado né? cientificamente. O Alzheimer, né? Então, tudo bem, isso tudo é verdadeiro. Mas é exatamente porque você também, quando está estressado, e aí não tem o que fazer, quando você está estressado, você pode danificar o seu cérebro, não é, mente? O seu cérebro de maneira irreversível. Então, também tem estudos sobre isso, né? Nós, quando estamos estressados, gente, para vocês não se assustarem, a gente gera toxina. Cientistas já tiraram sangue de uma pessoa muito estressada, não sei como fizeram isso, e aplicaram essa toxina e mataram vários ratos. Então a gente produz toxina que o nosso fígado, felizmente, já está acostumado e não nos mata. Então, gente, a gente lesa, destrói as nossas células, encurta os nossos telômeros, né? Ou seja, aquela capacidade de regeneração, de divisão celular. E a gente acaba, então, consumindo a vida. Né? Tem um pacote de energia, talvez para viver 100 anos, esse corpo vai viver menos, porque a gente destrói ele através das nossas emoções. João, vou encerrar porque vai cair. Te desejo fundo do coração. Gratidão pela participação, por compartilhar com vocês aí, tá? Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Uma boa live, uma boa discussão aqui. Eu te agradeço. Vamos fazer de novo isso. Obrigado. Qualquer aí. dia desse. Obrigado aí. Exatamente. Que todos possam ter uma boa noite aí de sono, relaxados aí. Que Deus te ilumine. Tchau. Obrigadão. Obrigado. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.